principais pontos que devem ser abordados pelo ministro Alexandre de Moraes ao longo desse depoimento que acontece aqui às 14h no Supremo Tribunal Federal, logo de cara, se Mauro Cid sabia ou não, afinal, do plano para assassinar Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin e o próprio ministro Alexandre de Moraes. Esse é o ponto principal. Outro ponto importante, mensagens que foram apagadas, conversas entre Mauro Cid e militares que faziam, de acordo com a Polícia Federal, esse monitoramento do ministro Alexandre de Moraes. Essas mensagens, trocas de conversa no WhatsApp foram deletadas, mas recuperadas posteriormente pela Polícia Federal. A polícia também quis entender por que Mauro Cid apagou essas conversas e não avisou sobre o monitoramento ilegal. No depoimento dele na terça-feira, ele inclusive disse que não sabia que era ilegal o monitoramento feito por esses militares que faziam parte do entorno do tenente-coronel do Exército, Mauro Cid. Um outro ponto que deve ser questionado ao tenente-coronel, ao ex-ajudante de ordens da Presidência da República, é no que diz respeito à reunião que aconteceu no dia 12 de novembro na casa do general Walter Souza Braga Neto, que contou com a participação de outros militares que faziam parte desse núcleo investigado pela Polícia Federal. Uma reunião que aconteceu no dia 12. A partir dessa reunião, foi enviado um documento para o próprio Mauro Cid por um desses militares que participaram sobre um plano envolvendo os kits pretos, os militares que fazem parte da Força Especial do Exército Brasileiro. Para além disso, depois dessa reunião que aconteceu na casa de Walter Souza Braga Neto no dia 12 de novembro, o ministro Alexandre de Moraes passou aí sim a ser monitorado por esses militares. Então o trajeto que ele fazia, as viagens que ele realizava e os deslocamentos que ele fazia aqui na capital federal. Um outro ponto que deve ser abordado, orçamento para ações clandestinas. Isso faz parte de uma série de mensagens trocadas entre o Mauro Cid e o tenente-coronel Rafael Oliveira, que pede a Mauro Cid recursos para tocar algumas ações. Não fica claro que ações são essas, mas pede dinheiro para hospedagem, para alimentação na casa dos R$100 mil. Mauro Cid, inclusive, menciona que teria de chamar pessoas do Rio de Janeiro para essa missão. Então, talvez seja um dos pontos questionados pelo ministro Alexandre de Moraes. Para além disso, e um dos principais pontos, qual que foi o assessoramento que foi feito pelo general Mário Fernandes a Jair Bolsonaro? Ele conversa com Jair Bolsonaro e diz, depois a Mauro Cid, em um áudio enviado ao tenente-coronel do Exército, chefe da ajudância de ordens do governo de Bolsonaro, que Bolsonaro havia dado um aval para que ações fossem realizadas até o 31 de dezembro. Havia uma pressão nítida nas conversas entre o general e o tenente-coronel Mauro Cid. Esse deve ser um dos pontos questionados pelo ministro Alexandre de Moraes ao longo desse depoimento. São pontas soltas, são perguntas que têm de ser respondidas, lembrando que Mauro Cid senta na cadeira para depor às 14h, lutando, tentando reverter uma possível anulação da sua delação premiada. Exatos conselheiros, uma breve nota institucional, notícias estarrecedoras sobre uma possível tentativa de golpe que teria ocorrido no Brasil após as últimas eleições presidenciais. As investigações ainda estão em curso e é preciso aguardar a sua evolução. Mas tudo sugere que estivemos mais próximos do que imaginávamos do inimaginável. O que é possível dizer nesse momento é que o golpismo, o atentado contra as instituições e contra os agentes públicos que as integram, nada tem a ver com ideologia ou com opções políticas. É apenas a expressão de um sentimento antidemocrático e de desrespeito ao Estado de Direito. Nós estamos falando de crimes previstos no Código Penal. Felizmente, o país já superou os ciclos do atraso, mas é preciso empurrar para a margem da história comportamentos como esses, que estão sendo noticiados pela imprensa e que são uma desonra para o país. Um alento é saber que as instituições republicanas estão funcionando e harmoniosamente, como deve ser em uma democracia. A investigação está sendo conduzida com muita seriedade pela Polícia Federal. Temos uma Procuradoria-Geral da República independente
e o Poder Judiciário vai julgar conforme as leis e a Constituição. Essa é a declaração oficial. Mas, felizmente, nós já superamos os ciclos do atraso, dessas quarteladas e dessa visão antidemocrática de que eu não suporto que alguém que pense diferente de mim tenha sido eleito. Não são pessoas que pertencem às Forças Armadas, eles não estavam representando os militares, né? Estavam com seus CPFs, isso foi iniciativa de cada um. E eu desejo que tudo seja apurado, que os culpados sejam verdadeiramente julgados pela Justiça. Quem trata disso é o STF e a Polícia Federal, né? O Ministério da Justiça. Nós só sabemos quando o fato é consumado, quando o processo é concluído. Eu desejo, e as forças todas desejam, que verdadeiramente quem mancha o nome das Forças Armadas, se verdadeiramente for culpado, que seja punido. Ministro, o senhor falou com o presidente Lula sobre a operação? Ele perguntou sobre a operação, não. Nós falamos sobre esses pontos e negociamos com a Haddad. O senhor está falando sobre a negociação do corte de gastos. Do corte de gastos. Isso. A defesa vai contribuir, então, a fim de... Nós vamos contribuir exatamente com o que o ministro Haddad pediu que nós contribuíssemos. Significa dizer que nós estamos dando um exemplo, um sacrifício, para que nós possamos resolver o problema do país que interessa a todos.